Olá, galera ligada no Super FC pelo mundo, eu sou Josias Pereira, substituindo mais uma vez Fernando Almeida, que está de festa, quase voltando, e também o Frank Martins, que cobriu muito bem aqui o Fernando durante este um mês que o Fernando ficou aí viajando, curtindo a Europa, curtindo não sei aonde, viajando para tudo quanto é lugar, mas trabalhar que é bom, ele vai voltar a trabalhar muito bem aí quando acabarem essas férias aí muito longas de Fernando Almeida. Então, sem perder tempo, eu estou aqui com ele, Pazini, Gabriel Pazini, como você está? Saudade de você, saudade de estar aqui no Super FC pelo mundo. Saudade, Joe. Bom ter você de volta. Muito prazer também estar aqui mais uma vez com o amigo internauta. Pois é, o Fernando nas férias intermináveis dele, finalmente, semana que vem, ele está de volta e dessa vez o Frank foi preterido, Joe voltando com a gente. Pois é. E nós, sem perder tempo, a gente vai falar já de Liga dos Campeões que rolou nessa semana. Primeiro falando dos resultados, primeiro começando com o Grupo A, o Shakhtar Donetsk empatou com o Manchester United por 1-1 e também o Bayer Leverkusen que ganhou da Real Sociedad por 2-1. O que você tem a dizer sobre esse Grupo A aí, que é um grupo bastante forte também com o Manchester United, que não tá muito bem nessa temporada? Não está muito bem, né? O pior começo de campeonato inglês do Manchester United em 24 anos. O David Moyes não começa muito bem o trabalho e nesse jogo falhando, né? O Manchester United, tudo bem, o Shakhtar Donetsk tem uma boa equipe, jogar na Ucrânia é difícil, mas o Manchester United não pode jogar na defesa como jogou. Marcou muito bem, mas teve pouca criatividade. O Kagawa no banco de reservas, o Januzaj, que vem entrando em algumas partidas muito bem, também ficou no banco. Os dois não jogaram. O Manchester United sentiu falta do Rooney também, que doente não atuou, e o Robin van Persie com isso ficou ilhado lá na frente. O único que fez um bom jogo foi Fellaini, criou algumas situações, deu assistência para o gol do Welbeck, mas foi muito pouco para o Manchester United. O Shakhtar fez um bom jogo, até mereceu a vitória, tomou mais a iniciativa, e o Shakhtar que teve o Bernard só nos últimos 2 minutos da partida. O meia ex-atlético tem sido reserva nesse começo de caminhada com a equipe ucraniana. O Manchester United e o Shakhtar têm 4 pontos, logo atrás vem o Bayer Leverkusen com 3, que venceu a Real Sociedad, num jogo muito emocionante, um golaço de falta do Hegler no último minuto do jogo, para dar a vitória aos alemães, que têm uma boa equipe, vão brigar com o Shakhtar pela segunda vaga, ou então até mesmo pelo primeiro lugar, colocando o Manchester United nessa briga. A Real Sociedad deve ser eliminada, tem um bom time, bons jogadores, Vela, Xabi Prieto, mas falta experiência, é só a segunda vez que o time disputa a Champions League na história. Entendi. Agora também, sem perder tempo, vamos direto para o Grupo B, né? A Juventus que empatou em 2-2 com o Galatasaray e também o Real Madrid que atropelou o Copenhague, vencendo por 4-0, mais uma vez, Cristiano Ronaldo destruindo com a partida, né, Pazinho? Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, já chegou a 5 na Champions League em 2 jogos, é o artilheiro com um excelente número. O Di Maria deu 2 assistências, marcou gol, teve outra excelente atuação também. O meio argentino está mostrando que, enquanto o Bale não se adapta completamente ao Real Madrid, precisa de mais tempo para se adaptar taticamente, está se machucando bastante nesse começo de caminhada nos merengues também. Enquanto o galês não estiver pronto, o Di Maria tem que ser titular. É importantíssimo para o time taticamente, é muito bom jogador, tecnicamente também. O Ilharramendi subiu de produção nesse jogo em relação aos anteriores, mas ainda precisa continuar Khedira e Modric por ali. Quando o Xabi Alonso voltar, ele ser o titular ao lado do Khedira, porque o Ilharramendi, assim como o Bale, precisa de mais tempo no Real. Mas foi uma vitória tranquila do Real Madrid, um 4-0 que deixa o time com 100% de aproveitamento, 6 pontos em 2 jogos, é o favorito para levar a primeira vaga. No outro jogo do grupo, o Galatasaray conseguiu um baita resultado contra a Juventus fora de casa, né, para provar que vai brigar mesmo pela segunda vaga contra os italianos. Roberto Mancini estreando na Champions League no comando do time, fazendo um bom jogo o Galatasaray com o Drogba, marcando um gol, dando assistência para o Multibulucci em 2 falhas defensivas da Juventus. A Juventus que tem uma defesa tão forte, mas falhou muito nesse jogo contra o Galatasaray, jogou abaixo do que pode também, como tem sido na Champions League. Por conta disso, essa vaga aí vai ficar aberta entre Galatasaray e Juventus mesmo. Boas emoções no Grupo B. Com certeza. Agora passando para o Grupo C, PSG venceu o Benfica por 3-0, destaque o brasileiro Marquinhos também que deixou sua marca, e o Anderlecht perdeu do Olympiacos por 3-0, Pazini, esse grupo, a sua visão desse grupo, Pazini? Passam o PSG e o Benfica, né? São os 2 melhores times do grupo. O PSG fez um 3-0 fácil, em 30 minutos já estava 3-0, depois relaxou e por conta disso que não fez um placar mais elástico. Grande partida do Ibrahimovic com 2 gols, o Lavezzi jogou bem, o Marco Verratti no meio-campo fez um partidaço. E destaque para o Marquinhos, zagueiro brasileiro, já marcou o 3º gol dele com a camisa do PSG, está muito bem por lá, mostrando que merece chance na seleção, se não para esse ciclo,
para o próximo ciclo da Copa de 2018. É muito bom e jovem ainda, vai evoluir ainda mais o Marquinhos. O Benfica perde a partida, mas tem time para avançar para a próxima fase, é muito mais time do que o Olympiacos. O Olympiacos que deve ficar com a vaga na Liga Europa, né? Venceu o Anderlecht na Bélgica, grande atuação do Mitroglou, o atacante grego marcou 3 gols, um deles um golaço. Entendido. E agora o grupo que o torcedor do Atlético está de olho, isso porque tem o Bayern de Munique lá, que pode ser o adversário do Atlético no Mundial de Clubes. O Bayern de Munique enfrentou o milionário Manchester City, venceu por 3-1 fora o baile, né, Pazinho? Tem que destacar isso também. E o CSKA Moscou no mesmo grupo venceu o Vitória Pilsen por 3-2. E esse grupo, sua visão do Bayern de Munique, essa partida que o Bayern realmente passeou para cima do Manchester City. Passeou, né? Deu um baile, podia ter sido muito mais, principalmente ali nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo também foi um passeio do Bayern de Munique. O Robin jogou bola demais, marcou um golaço, o Ribéry também marcou um gol com colaboração do Hart, mas pegou bem na bola. E o Thomas Müller jogando como falso 9, o Mandzukic, que é o artilheiro do time na temporada, preterido nesse jogo pelo Guardiola. Mas o Müller se saiu muito bem. E aí a má notícia para o Götze, né? O Götze não tem espaço no meio campo, até porque o Thiago Alcântara, Javi Martínez vão voltar, o Lan vai para a lateral direita, e aí fica ainda mais sem espaço o Mário Götze no meio campo. E no ataque tem o Mandzukic centroavante, o Müller bem como falso 9, então Götze deve ser reserva mesmo. E o Bayern de Munique passeando, é aquilo que a gente já comentou algumas vezes, por conta do Guardiola se adaptando ao time, o time se adaptando ao Guardiola, vão ter esses altos e baixos, né? Vai ter o 3-1 colossal para cima do Manchester City, que podia ter sido até mais, o 4-0 no Schalke também fora de casa, mas vai ter ali um 1-0 apertado contra o Wolfsburg. Mas é um grande time, quando estiver mais adaptado, vai dar show na temporada europeia e chega, claro, super credenciado no Mundial, a má notícia para a torcida atleticana. Mas o Atlético tem condições também de passar pela equipe do Bayern de Munique. No outro jogo, vitória apertada do CSKA, podia ter sido mais fácil, é muito mais time, mas conseguiu uma boa vitória. O CSKA, que para mim fica com a vaga na Liga Europa. O City, dessa vez, eu acho que passa para a próxima fase e passa para finalmente fazer uma boa campanha, a campanha esperada na UEFA Champions League. Pois é, cara. Pois é, Pazinho voltando, saindo do grupo D, passando para o grupo E. O Basel perdeu do Schalke 04 por 1-0 e o Steaua Bucareste tomou 4-0 do Chelsea. Destaque para o Ramires também, que fez uma boa partida. Ramires marcou 2 gols, o Chelsea fez a sua obrigação, conseguiu uma boa vitória. Agora tem que se destacar um ponto, né? Se o José Mourinho continuar reinventando assim, o time do Chelsea, que é um dos favoritos a tudo na temporada, pode terminar a temporada europeia sem caneco nenhum. Porque o Kevin De Bruyne, que começou muito bem na temporada, agora nem no banco fica, porque o José Mourinho ficou chateado com uma atuação um pouco descompromissada dele na Copa da Liga contra um fraquíssimo Swindon Town. Então, não tem por que o José Mourinho ficar assim com o Kevin De Bruyne e colocar o Shirley, que é bom jogador, mas ainda não convenceu na equipe do Chelsea. O Eto'o também, que estava jogando muito bem no time titular, saiu pela ausência de gols, entrou o Fernando Torres, que não marca gol também e não tem atuado bem. Então o Mourinho tem que parar de inventar na equipe do Chelsea. No outro jogo do grupo, o Schalke 04 fez o que o Chelsea não conseguiu fazer na estreia, deu um banho para cima do Basel, jogou muito bem mesmo fora de casa. Max Maier jogando bem, o Draxler marcando um golaço, foi a estrela do jogo. E o Kevin Prince Boateng muito bem também como centroavante e depois na posição original no meio de campo no segundo tempo. O Schalke lidera o grupo depois de 2 rodadas e o Chelsea está ali brigando com o Basel pela segunda posição. É um grupo que, ao contrário do que se esperava, vai ter uma briga entre 3 pelas 2 vagas. Esperava-se o Chelsea lá em cima, com o Schalke brigando pela segunda vaga com o Basel. Os 3 times vão brigar pela classificação. Passando agora para o grupo F, o grupo da morte, como muitos dizem. Vamos lá, o Borussia Dortmund perdeu do Olympique de Marseille por 3-0. Na verdade, confundindo aqui, o Borussia venceu, né? Meu time, um dos meus times, o Borussia Dortmund lá, terminou, fez 3-0, fez o dever de casa vencendo essa partida. E também, cara, eu tinha que falar isso, cara. Você, Pazinho, vai me desculpar, mas o Arsenal venceu o Napoli por 2-0. Eu ouvi muita gente falando aqui, falando pra mim que o Arsenal não ia ganhar de ninguém, que o Arsenal não ia conseguir fazer nada nessa Liga dos Campeões, não ia conseguir passar do Napoli, mas jogando dentro de casa, o Ozil deixou sua marca e foi só alegria. Só alegria, o Arsenal líder do campeonato inglês, líder da Liga dos Campeões. Fala aí do Arsenal aí pra mim, Pazinho. Se procurarem o último Super FC pelo mundo com participação do Josias, a história é outra. E o Josias estava pedindo a cabeça do Wenger. Eu falei mal do Wenger, mas o Wenger é aquela história. Se ele gastasse um pouquinho ali, ia dar certo.
Gastou, né? Gastou bastante com o Ozil. Bastante. O Ozil tá fazendo a diferença, né? Marcou um gol, tá jogando bola demais na equipe do Arsenal e deu assistência pro Giroud, né? Pois é, o Ozil fazendo até milagre no Arsenal, já é a terceira assistência para gol que ele dá pro Giroud, que antes quase não marcava na equipe dos Gunners. O Ramsey não marcou, mas jogou muito bem, vive um excelente começo de temporada o meia galês, e o Arsenal passeou para cima do Napoli, mereceu a vitória, uma vitória tranquila que poderia até ter sido por um placar mais elástico. O Napoli que estava com o time completinho, só não tinha o Higuaín em campo, mas era a força máxima do Napoli enfrentando o Arsenal no Emirates. Ainda assim, os Gunners foram totalmente superiores. É uma vitória que coloca o Arsenal com 6 pontos na liderança. O Napoli tem 3, está no segundo lugar, empatado com o Borussia Dortmund, que é outro time que, assim como o Arsenal, está jogando um futebol muito bonito, é dos melhores da Europa. O Borussia Dortmund fez um 3-0 fácil para cima do Olympique de Marseille, sem o Klopp, suspenso nesse jogo por conta daquele episódio meio doidão ali, ele quase agredindo o quarto árbitro no jogo contra o Napoli, mas mesmo assim, né, o Royce jogou muita bola, Lewandowski, Nuri Sahin, o Mkhitaryan, o Aubameyang, e olha que ainda tem o Gundogan e o Piszczek para entrar no time do Dortmund, assim como tem o Cazorla também para entrar no time do Arsenal, né? Ou seja, são dois times que vão ficar ainda mais fortes. Esse grupo, na minha opinião, não tem como cravar alguma coisa não. O Arsenal, o Borussia e também a equipe do Napoli vão brigar pela vaga até a última rodada, pelas 2 vagas. O Olympique, eu acho que vai ser o time eliminado. Agora tem uma situação, né? O Arsenal tá bem, mas pega o Borussia e o Napoli fora de casa ainda. Verdade. E esse jogo aí entre Arsenal e Borussia, o empate tá bom, vou ficar feliz. Os dois vão classificar nessa próxima fase, tá tudo tranquilo. O que importa é Arsenal e Borussia avançando na Liga dos Campeões. Assim como eu vou falar para você agora, no grupo G, o Zenit de São Petersburgo empatou 0-0 com o Áustria Viena. E, é claro, Atlético de Madrid, o terceiro time europeu, ganhou por 2-1 do Porto, fora de casa. Mais uma vitória do Atlético de Madrid, que é também ali, tá junto com o Barcelona na liderança, assim, digamos, do Campeonato Espanhol. Fala aí também do Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid tá dando show também. Tá dando show, né? Venceu a segunda consecutiva no Santiago Bernabéu para cima do Real Madrid. A gente comentou no último Super FC pelo Mundo. E o Atlético, que é o 20º time ali que o Jojo torce, né? Corre esse boato na redação de que ele torce para 30 times. Que isso. A equipe do Atlético o Atlético de Madrid que mereceu a vitória. Jogou muita bola, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo um pouco abaixo do que pode. E passou bem pelo Porto, fora de casa. E é um resultado importantíssimo, porque esse grupo é muito equilibrado, o Atlético, o Porto e o Zenit brigando pelas vagas, e o Atlético vence um adversário direto fora de seus domínios. Vai enfrentar ainda o Porto em casa, pega o Zenit fora, mas já abre 6 pontos na liderança. Então, tem tudo para passar para a próxima fase. É um time que vem jogando muito bem em todos os setores, muito bem armado, como já comentamos tantas vezes aqui. Tem tudo para fazer uma boa campanha na Champions League. Por que não brigar pelo título do Campeonato Espanhol, né? Já está 5 pontos à frente do Real Madrid e divide a liderança com o Barcelona. O Zenit é que foi o grande derrotado dessa rodada do Grupo G. O Zenit empatou em casa com o Áustria Viena, fez um péssimo jogo, nada deu certo, o Witsel foi expulso. E o pior, o Zenit na próxima rodada pega o Porto fora de casa, sem um importante meio-campista belga. Então, pode ter sido esse jogo, o jogo da desclassificação do Zenit, para o Porto avançar a próxima fase junto com o Atlético e o Zenit ir para a Liga Europa. Com certeza. Agora, o último grupo, o Grupo H, o Celtic acabou perdendo do Barcelona, um jogo bastante estranho. Inclusive, até o treinador do Celtic que não gostou muito das atitudes do Neymar, a questão do Kaká, a gente sabe, né? O Neymar tá tentando encontrar seu melhor futebol, tá jogando até bem, o Barcelona vai destacar isso. E também o Ajax empatou com o Milan por 1-1. E a sua opinião sobre esse grupo, Pazinho? O Barcelona tem tudo para passar para a próxima fase, é o grande favorito, o melhor time do grupo. O Neymar fez um bom jogo contra o Celtic, tendo ali o papel de protagonista, ele foi protagonista, as melhores jogadas do Barcelona e todas praticamente passaram pelo pé dele na ausência do Messi. O Fábregas foi outro que jogou muito bem, inclusive marcou o gol do Fábregas, que teve a sua jogada iniciada justamente pelo Neymar. E o Neymar, além de tudo isso, causou a expulsão justa do Brown, volante do Celtic, que agrediu ele. Foi um bom jogo do Neymar, não foi um jogo espetacular, como muita gente falou, mas foi uma boa partida do meio atacante brasileiro, assim como do time do Barcelona, que não fez um jogo brilhante também, mas mereceu a vitória porque procurou o resultado contra o time do Celtic. O Celtic que fez um bom jogo dentro das limitações, mas não conseguiu repetir o milagre da última temporada, quando venceu o Barcelona por 1-0. No outro jogo da chave, o Milan sofreu contra o Ajax. No primeiro tempo, o Milan não deu um chute no gol, o Ajax teve 81% de posse de bola. No segundo tempo que o Milan melhorou, passou a criar muitas oportunidades, o Montolivo
e o Balotelli foram destaques do time. E o Milan conseguiu um empate. Detalhe com muita emoção, o Ajax abriu o placar aos 45 do segundo tempo, o Milan foi empatar aos 49, com um pênalti que não existiu, o Balotelli que fez a falta no zagueiro, só que dá para compensar, digamos assim, entre aspas, porque teve um lance anteriormente que o zagueiro praticamente carregou a bola com a mão assim dentro da área e o juiz não marcou o pênalti. Foi um empate justo no final das contas ali, um tempo de cada time. O Milan deve passar com o Barcelona e o Ajax e o Celtic jogam 2 vezes nas próximas 2 rodadas para definir quem vai para a Liga Europa. Com certeza. E agora, passando da Liga dos Campeões e falando da Liga Europa, aquele bate-bola rápido aqui da Liga Europa, o Kuban Krasnodar perdeu do Valência por 2-0. O Anzi perdeu do Tottenham por 2-0. O Tottenham, que é o time do nosso chefe ali, Leandro Cabido. Tá feliz com o Tottenham. O Sevilla ganhou de 2-0 do Freiburg. O Rijeka empatou com o Betis por 1-1. O Trabzonspor empatou com a Lazio 3-3. Lazio, que é o outro time do Leandro Cabido. Depois também torce para 15 times. Para 15 times. O Cabido também torce para vários times. Dnipro 1, Fiorentina 2. Eu até iria falar que eu torço para Fiorentina, mas senão vai ficar parecendo que eu torço para 500 times, então eu não vou nem falar isso, Mas a Fiorentina ganhou, isso prova que eu estou com muita sorte, então vamos continuar nessa aí. E o Apoel perdeu do Eintracht Frankfurt por 3-0. Sua opinião sobre a Liga Europa, Pazini? Liga Europa sempre é um pouquinho meio chata ali na fase de grupos, né? Muitos times, muita gente colocando reservas, mas tem alguns pontos interessantes. O Rijeka da Croácia, na fase eliminatória, tirou o Stuttgart, foi uma das grandes surpresas, e agora empata com o Betis. E está bem no seu grupo, o time que é a 4ª força apenas do futebol croata. O Eintracht Frankfurt sem Nui, sem Maier, sem Aigner, passou o trator para cima do Apoel, fora de casa, num jogo difícil. O Apoel, apesar de ser do Chipre, tem experiência, chegou nas quartas de finais da Champions League 2 temporadas atrás, mas o Frankfurt vive um excelente momento, o time está muito bem armado. A Fiorentina, no jogo difícil, venceu fora de casa e o último destaque fica para o Tottenham. Com o time reserva, o Tottenham foi lá e venceu fácil o Ange. O Tottenham, que é o time para ficar de olho, pode fazer barulho no campeonato inglês e, se levar a sério, é favorito na Liga Europa. Isso é para você não ficar tão feliz assim não, viu? Porque o Arsenal tá aí, viu, Cabinho? Então o Arsenal vai ser campeão inglês e vocês agora podem sonhar com a Liga dos Campeões, que o Manchester United tá naquela várzea toda, então não vai conseguir muita coisa. Agora vamos falar de Liga dos Campeões da Ásia, as semifinais. O Guangzhou Evergrande venceu por 4-0 o Caxiwa Reysol. E também o Steglau empatou por 2-1. Empatou por 2-1, não tem como. Empatou por 2-2 com o Seul. E agora chegamos aos grandes finalistas da Liga dos Campeões da Ásia, que é o Guangzhou Evergrande contra o Seul. Você tem a dizer sobre esse jogo, o Guangzhou, que eu acho ser campeão. O Guangzhou é o grande favorito, né? O melhor time da Ásia na atualidade. Nas semifinais, o Guangzhou passou o trator. No primeiro jogo, ganhou de 4-1, no segundo 4-0. Passou fácil pelo Caxiwa Reysol, o time japonês não jogou nada nas 2 partidas. Muriqui, aquele ex-atlético, marcou vários gols. Nesse último jogo, marcou 2 vezes. É o maior artilheiro da história de uma edição da Liga dos Campeões da Ásia, com 13 gols. Vai jogando muita bola por lá. E o Conca, aquele ex-Fluminense, deu 3 assistências, marcou um gol. Foi outro destaque dessa partida. O Guangzhou que avançou tranquilamente. É o favorito, tem o Muriqui, tem o Conca, Elkson, bons jogadores da seleção chinesa, mas pega do outro lado um time experiente. O Seul tem o Molina, aquele colombiano que jogou pelo Santos, e o Damjanovic, que é um atacante montenegrino, que é um dos destaques do time. É a primeira final sem times árabes da Liga dos Campeões da Ásia desde 1998 e a primeira final aí entre times da Coreia do Sul e da China desde 2000. E o detalhe é que um time chinês não é campeão desde 90. O Guangzhou pode acabar com esse jejum e ganhar o primeiro título da sua história, porque é o melhor time entre os dois. Final da Liga dos Campeões da Ásia, que é igual a da Libertadores. 2 jogos, primeiro deles, dia 25 de outubro. Muito obrigado mais uma vez, Pazini, dando essa aula aí de futebol internacional para nós. Vou mandar um recado aí pro Fernando, pros internautas. Tá liberado. Você já manda do programa mesmo, então vai lá e termina aí de fazer seu serviço. Maravilha. Vai um grande abraço para o amigo internauta. Obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço para o Fernando, daqui a pouco está voltando, finalmente acabando as férias dele, né? O Fernando que tomou um gole bom durante as férias aí, várias fotos, inclusive, em redes sociais. Tá bem, Fernando. Tá rolando. Rolaram algumas outras também que ele não sabe. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Um grande abraço para você, querido amigo internauta. Não sei quando eu volto, mas quando eu voltar, eu vou tentar fazer o melhor possível aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.